A paz do Senhor, irmãos. Eu estava lendo aqui um estudo do pastor Samuel Gonçalves. É sobre o que estamos passando quanto ao coronavírus. Os cristãos não podem entrar em pânico pelo coronavírus. Os reinos se abalam, os governos caem, os homens entram em desespero, mas o Todo-Poderoso permanece inabalável. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, classificou o coronavírus como uma pandemia e a previsão é que a coisa pode piorar e piorar. Governos estão fechando as fronteiras, restringindo voos, declarando estado de emergência e impondo restrições para tentar impedir o avanço da doença, sem falar no prejuízo financeiro enorme que isso vem causando. No entanto, um dos ensinamentos mais importantes que o cristão jamais deve esquecer é que nada foge do controle de Deus. Lembre-se que a Bíblia, em Lucas capítulo 21, versículo 11, adverte sobre esses acontecimentos. Haverá grandes terremotos, fomes e epidemias em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. O que estamos vivendo já estava previsto para os últimos tempos, mas em Mateus 24, versículo 6, Jesus diz que não devemos nos assustar, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Ele diz ainda que isso acontecerá antes de seu retorno para buscar a igreja, o que todos esperamos ansiosamente. Não estou dizendo que a situação atual não causa preocupação. Seria leviano da minha parte afirmar que não devemos nos precaver. Porém, digo que isso deve estar acompanhado de serenidade. Pânico não é bom e não leva a nada. Todas as crises que enfrentamos nesse mundo, seja qual for o seu nível, devem ser encaradas com fé e coragem. Entrar em desespero demonstra que nossa confiança em Deus está abalada e que não estamos olhando a situação de maneira correta. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. As Escrituras também ensinam que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, em Salmos 46, 1. O que demonstra o tamanho do seu poder para nos proteger e nos assegurar vitória em meio aos enormes problemas que temos de enfrentar nesta vida. De nada adianta entrarmos em pânico e acabar piorando ainda mais a situação que já é delicada. Algumas coisas podem nos deixar confusos, crises podem provocar preocupações e levantar dúvidas em nossas mentes, mas o Senhor não se abala. A Bíblia diz que Deus está sentado no seu trono. Os reinos se abalam, os governos caem, os homens entram em desespero, mas o Todo-Poderoso permanece inabalável. E por isso que devemos depositar toda a nossa confiança nele, sabendo que nada pode impedir o seu agir. Problemas de proporções tão grandes podem nos deixar desequilibrados, causam preocupações e trazem muitas coisas negativas. Eu poderia dizer para você se prevenir de melhor forma: estocar alimentos, comprar remédios, encher suas despensas, estocar álcool gel, mas nada disso te daria esperança, ao invés de te trazer mais preocupação. Quero que pense em como o Senhor mantém o controle sobre tudo isso que está acontecendo. Você precisa se cuidar,
se precaver e evitar contágio pela doença, mas jamais deve permitir que isso vire pânico descontrolado. Caros irmãos, estamos em tempos difíceis em todo o mundo. O medo está aumentando e o desespero vem se tornando cada vez mais evidente. E por isso que, como crentes em Jesus Cristo, devemos ser instrumentos de boas notícias. Devemos anunciar a esperança de um reino de perfeita paz. Não fique ansioso por nada, mas em todas as situações, por oração e petição, com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Irmãos, essa foi a mensagem que Deus tocou no meu coração para passar aos irmãos. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos.